Hoje é dia de ceia e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a ceia, sobre o que é a ceia e o que a ceia nos proporciona. Queria convidar vocês a abrir comigo a palavra em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Eu quero falar com vocês algumas coisas hoje a respeito desse texto. A primeira delas, no versículo 24, diz assim: E tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O fazer isto em memória de mim não é apenas comer o pão, mas é partir, repartir. A gente tem falado isso constantemente na igreja, da necessidade de nós termos uma vida dedicada ao próximo, de ter uma vida que a gente ame a Deus e ame ao próximo como a nós mesmos. Ele segue aqui dizendo sobre a ceia, e sobre a ceia, queridos, essa semana eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, e existem pessoas que, não sei se vocês já perceberam isso, quando você está na igreja e que os diáconos vão passando o pão e o cálice, muitas pessoas fazem assim discretamente e não tomam a ceia, outras tomam a ceia. E conversando com uma dessas pessoas que não tomam a ceia de vez em quando, eu ouvi assim: pastor, eu não tomei a ceia esse mês porque esse mês eu não fiquei bem com Deus. Esse mês eu pequei. Esse mês eu me desviei um pouco da palavra, não orei, não tive comunhão com a igreja, então eu não tomei a ceia. Queridos, quando Paulo fala aqui, examine-se o homem a si mesmo, e coma e beba, ele não quer dizer que a gente tem que se examinar e para ver se a gente é digno ou não de tomar a ceia. Porque nenhum de nós é digno de tomar a ceia. Quando você toma essa atitude de falar assim: não, esse mês ou essa semana eu não estou bem com Deus, eu briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com meu chefe, com qualquer um aí que eu briguei, e eu pequei, então eu não vou tomar a ceia. Quando você toma essa atitude, você está, na verdade, anulando o que Jesus fez na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para levar os nossos pecados. Ele morreu para nos redimir dos nossos pecados. Então, quando você não toma a ceia, porque você não se acha digno, você está dizendo que o que Jesus fez na cruz não tem valor nenhum para a sua vida. Você está por conta própria. Quando você quando você é digno, você toma. Quando você não é digno, você não toma. Então Jesus veio para quê? Jesus morreu para quê? Por outro lado, quando você toma a ceia, dizendo assim: não, esse mês eu vou tomar a ceia porque eu tô bacana. Esse mês eu não pequei. Esse mês eu agradei a Deus. Esse mês eu tô quites com a igreja. Eu dei oferta, eu dei dízimo, eu fui no culto. Então esse mês eu tô bom, eu vou tomar a ceia. Desta maneira também,
você está anulando o que Jesus fez. Porque você está tomando a ceia, se achando digno por mérito seu. Então, é como se você dissesse assim: não, eu tenho mérito, eu vou tomar porque eu sou bom. E na verdade, a palavra nos diz que não é assim. Nós tomamos a ceia, nós fazemos tudo o que nós fazemos pela graça de Deus. Então, sempre que você for tomar a ceia, faça o que Paulo está dizendo, onde nós lemos: examine-se e coma, examine-se e beba. Mas pastor, eu vou me examinar e vou falar o quê? Vou olhar para mim, se eu estou bacana, eu estou bacana, se eu não estou bacana, eu não estou bacana, mas e aí, o que eu faço? Na verdade, esse examine-se o homem a si mesmo, ele é, na verdade, uma atitude ou um momento de 3 atitudes. A primeira atitude, quando você vai se examinar, quando você olha para você, olha agora para a tua vida. O que você vai ver na sua vida? Só virtudes? Você vai ser uma pessoa, você vai olhar e vai assim: nossa, que pessoa, estou vendo Jesus em mim. Eu não tenho falha nenhuma, eu sou o cara, eu sou a cara. É assim que você está vendo? Provavelmente não. Então, o primeiro momento, a primeira atitude desse momento é você olhar para você, se examinar e ter consciência daquilo que você é, da tua natureza pecaminosa, daquilo que você por si só não tem mérito nenhum para fazer aquilo que você pretende fazer. O segundo momento é um momento onde você vai olhar para os seus pecados, para as suas mazelas, para os seus erros, e você vai confessar a Deus. A Deus, eu estou olhando aqui para mim, eu sou falho, eu sou muito distante daquilo que eu precisava ser, eu não estou parecido com Jesus, eu tenho feito isso, então agora eu quero, além de ter consciência do meu estado pecaminoso, eu quero pedir perdão, quero confessar ao Senhor aquilo que eu tenho feito que não tem te agradado e quero te pedir perdão. Queridos, quando você reconhece o teu pecado e pede perdão a Deus, a Bíblia se cumpre na tua vida em 1 João 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Então, quando você confessa os seus pecados, quando você pede perdão, não é que você se torna puro, mas Deus olha você como sendo uma pessoa pura. E o terceiro momento é o que está na Bíblia aqui, é nós celebrarmos a morte do Senhor até que Ele venha. E o que é celebrar a morte do Senhor até que Ele venha? É nós nos alegrarmos, porque pela morte dEle nós podemos ter vida. Porque pelo sacrifício que Ele fez na cruz, nós podemos ter a vida eterna. Mas aí tem um parênteses que eu quero colocar para vocês hoje. Ao nós crermos em Jesus, ao nós recebermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ganhamos a vida eterna lá no céu, amém? Mas é só isso? Nós temos garantia da vida eterna lá no céu, mas e aqui? Enquanto eu estou vivendo aqui, como tem que ser a minha vida? Qual é a vida que vale a pena ser vivida aqui? Como eu tenho que me comportar aqui para ter a vida abundante que o Senhor nos promete e para exercer aqui tudo aquilo que eu ganhei, que você ganhou de graça com o sacrifício de Jesus? Qual então é a vida que vale a pena ser vivida aqui na terra? Atualmente, nós temos ouvido muito de que a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida onde você procura as coisas dentro de você mesmo, onde você faz as coisas por você, para que o teu sucesso então te leve a alçar voos maiores e então você passa a ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa feliz. Isso é que nós temos ouvido na grande maioria dos conceitos que nós temos visto e ouvido por aí. Que você tem que centrar em você, que você tem que se amar, que você tem que
focar em você, investir em você, arrancar de você tudo que você tem de bom para ter sucesso. Mas esse não é o conceito de vida que vale a pena ser vivida que nós vemos na Bíblia. O que Jesus respondeu com relação a essa pergunta? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Qual é a vida abundante que Deus nos promete na palavra dele? É uma vida de riqueza? É uma vida de sucesso? É uma vida de calmaria? Não é isso que Jesus nos promete. Quando Jesus foi responder essa pergunta, qual é a vida que vale a pena ser vivida? A resposta é a vida assumidamente dedicada ao outro. Quando Jesus disse que todo mandamento se resume em dois, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, e ele continua dizendo que amar ao próximo como a você mesmo é melhor, é maior do que sacrifícios e ofertas. Então a primeira coisa que você tem que fazer para agradar a Deus é ter uma vida dedicada ao outro. Mas como assim? Como eu faço isso? Você tem que fazer o seguinte: você tem que tornar a vida da pessoa que convive com você, das pessoas que convivem com você, uma vida melhor do que se você não existisse. A pessoa tem que dar um sorriso que ela não daria se você não existisse. A pessoa tem que ter uma vida abundante também, que ela não teria se você não existisse. Então a tua vida, ela tem que fazer diferença na vida da outra pessoa, de forma que ao olhar para você, a outra pessoa veja Cristo em você. E saiba que se você não tivesse ali, a vida dela não seria boa. Se você não tivesse ali, ela não daria o sorriso que ela tem dado. Ela não teria a alegria que ela tem tido. Ela não teria o suporte que ela tem tido. Ela não teria alguém que chore junto, que ande junto. Porque você tem que viver uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida é a vida assumidamente dedicada ao outro. Essa é a resposta que Jesus deu em relação à nossa vida. E quando você percebe essa dicotomia de você ter uma vida focada em você ou uma vida focada no outro, nós estamos vivendo uma época de pandemia, de doença, de mortes. Quando imagina você tem uma reserva financeira lá que você está guardando para fazer uma viagem. Um pai seu, uma mãe adoece e precisa de um dinheiro para comprar um remédio. Imediatamente você abre mão daquilo que tinha para você e oferece para aquela pessoa. Isso é amar. Isso é exercer o amor. Isso é viver a vida que vale a pena ser vivida. E isso fica muito patente quando nós que temos filhos, quando um filho nosso adoece, nós daríamos tudo para pegar a doença dele e trazer para nós. Nós faríamos de tudo para tirar o sofrimento dele e trazer para nós. Esse exemplo foi dado por Deus ao enviar Jesus para morrer por nós. Será que você teria coragem de entregar o seu filho ou a sua filha para morrer por alguém? Será que você amaria a tal ponto de dar o que há de mais precioso que você tem em favor de alguém? Quando Deus enviou Jesus, Ele nos deu esse exemplo, dizendo que esta é a vida que vale a pena ser vivida. Esta é a vida daquele que conheceu a Jesus. Tem sim a garantia da vida eterna no céu. Mas e aqui, como é que tem que viver? Uma vida de egoísmo? Uma vida buscando seus milagres? Uma vida buscando suas conquistas? Não. Uma vida buscando a alegria do outro. Uma vida buscando o bem do outro. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é a palavra que nos garante. Quando você se desprende de você, quando você se desprende daquilo que é teu e passa a dar ao outro, então Deus começa a derramar sobre você tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu quero, nesta noite de ceia, deixar essa palavra para você. Que você
Passe a viver uma vida assumidamente dedicada ao outro, não a você. Cada vez que você estende a mão para alguém, cada vez que você se dedica a melhorar a vida de alguém, em qualquer sentido que seja, Deus está se dedicando a melhorar a tua vida. Deus está se dedicando a alegrar a tua vida. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você dá, mais você recebe. A vida abundante que Deus nos promete, ela não é para nós. A vida abundante é para nós também, mas é para os outros. É uma vida de transbordar. Quando a palavra fala que nós receberemos uma medida recalcada, sacudida e transbordante, é justamente para isso. É para que a gente transborde. E ao transbordar, a gente abençoe outras pessoas, a gente alcance outras pessoas e a gente faça com que as pessoas sorriam. O sorriso que elas não dariam se nós não estivéssemos por perto. Faça com que as pessoas tenham paz. A paz que elas não teriam se nós não estivéssemos por perto. Essa, queridos, é a vida que vale a pena ser vivida.